Bom dia, querido irmão, querida irmã. Que alegria poder estar contigo neste novo amanhecer que o Senhor preparou especialmente para ti. Hoje, quero te convidar para algo que vai revolucionar completamente a forma como enfrentas este dia. Começar protegido pelo Salmo 91, o escudo mais poderoso que existe contra todo o mal. Talvez acordaste com medo do que pode acontecer. Talvez a insegurança bate à porta do teu coração. Ou quem sabe, sentes que precisas de uma proteção sobrenatural para enfrentar os desafios que te esperam. O Salmo 91 não é apenas um texto bonito, é uma fortaleza de palavras onde Deus mesmo te convida a habitar. É o abrigo do Altíssimo, é a sombra do Onipotente, é o lugar onde nenhum mal pode te alcançar. Quando começamos o dia debaixo desta cobertura divina, estamos a declarar que não caminhamos sozinhos, que há anjos ao nosso redor, que o próprio Deus é o nosso refúgio. Se hoje precisas de coragem para sair de casa, se necessitas de paz para enfrentar situações difíceis, se desejas sentir a presença protetora do Senhor em cada que escolhe começar cada manhã sob a proteção do Altíssimo. Prepara o teu coração para experimentar a paz que só Deus pode dar quando confiamos completamente na sua proteção. O Salmo 91 começa com uma promessa extraordinária. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Isto significa que a proteção de Deus não é algo ocasional, não é uma visita esporádica, mas sim um lugar permanente onde podemos viver. Quando dizemos, o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, estamos a fazer uma declaração de fé que muda toda a atmosfera espiritual ao nosso redor. Não estamos apenas a repetir palavras, estamos a ativar a proteção celestial sobre as nossas vidas. O versículo 3 promete que Ele nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Quantas armadilhas o inimigo prepara para nos fazer tropeçar, quantas situações perigosas podem surgir no nosso caminho. Mas quando começamos o dia com esta oração, Deus vai adiante de nós, desarma cada cilada. Com as suas penas, Ele te cobrirá e debaixo das suas asas encontrarás refúgio. Que imagem mais terna e poderosa ao mesmo tempo. Como uma águia protege os seus filhotes, assim o Senhor nos protege. A sua verdade é escudo e broquel, uma dupla proteção que nada pode penetrar. Não precisamos temer o terror da noite, nem a seta que voa de dia, porque estamos sob a guarda do Altíssimo, que nunca dorme nem cochila. Vamos orar. Pai Celestial, neste amanhecer vimos diante de Ti com corações gratos e necessitados da Tua proteção. Reconhecemos que sem Ti não somos nada, que a nossa força é limitada, que os nossos recursos são insuficientes. Mas contigo, Senhor, somos mais que vencedores. Hoje declaramos sobre as nossas vidas as promessas do Salmo 91. Declaramos que Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Não confiamos em armas, não confiamos apenas em portas trancadas, não confiamos somente em sistemas de segurança. A nossa confiança está em Ti, Deus Altíssimo. Pedimos que neste dia nos cubras com as Tuas penas, como a águia cobre os seus filhotes. Que debaixo das Tuas asas encontremos o refúgio seguro, onde nenhum mal pode nos alcançar. Senhor, Tu conheces os perigos que nos rodeiam. Tu vês as ameaças que nem sequer imaginamos. Por isso, clamamos pela Tua proteção sobrenatural. Livra-nos do laço do passarinheiro, dessas armadilhas escondidas que o inimigo prepara no nosso caminho. Guarda-nos da peste perniciosa, de toda doença, de todo mal que procura nos destruir. Pai, a Tua palavra promete que não temeremos o terror da noite. Quantas vezes o medo nos paralisa, quando a escuridão chega, quando estamos sozinhos, quando os pensamentos negativos invadem a nossa mente.
Mas hoje declaramos que o terror noturno não tem poder sobre nós, porque Tu és a nossa luz. Não temeremos a seta que voa de dia, esses ataques repentinos que surgem quando menos esperamos. Protege-nos, Senhor, de acidentes, de violência, de toda forma de mal que procura nos atingir. A peste que se propaga nas trevas não chegará perto de nós. A mortandade que assola ao meio-dia não nos tocará. Senhor, coloca ao nosso redor um cerco de proteção angelical. Envia os Teus anjos para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Que eles nos sustentem nas Suas mãos para que não tropecemos em pedra alguma. Pai, protege o nosso ir e o nosso vir. Quando saímos de casa hoje pela manhã, vai conosco. Quando caminhamos pelas ruas, vai ao nosso lado. Senhor, declaramos que 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas a nós não chegará. Não porque sejamos melhores que os outros, mas porque escolhemos habitar no Teu esconderijo. Protege as nossas famílias hoje, Pai. Cada filho que sai para a escola, cada cônjuge que vai trabalhar, cada pessoa amada que precisa enfrentar este dia, coloca sobre cada um deles o Teu escudo protetor. Que nenhum mal os alcance, que nenhum acidente aconteça, que voltem em segurança para casa. Senhor, protege os nossos lares, que nenhum ladrão entre, que nenhuma invasão aconteça, que a paz de Deus reine em cada canto da nossa casa. Guarda as nossas portas e janelas, não apenas com fechaduras físicas, mas com a proteção angelical que nada pode ultrapassar. Pai, protege os nossos veículos hoje. Carros, motas, bicicletas ou qualquer meio de transporte que utilizarmos, que os Teus anjos dirijam conosco, que nos guardem de colisões e acidentes. Senhor, protege-nos no trânsito caótico das cidades, nas estradas perigosas, em cada trajeto que fizermos. Dá-nos reflexos rápidos, atenção redobrada, prudência ao volante. Pai, protege a nossa saúde neste dia. Fortalece o nosso sistema imunológico contra vírus e bactérias. Guarda-nos de doenças contagiosas, de enfermidades súbitas, de qualquer mal que ataque o nosso corpo. Tu és o Senhor que sara, o médico dos médicos. Coloca sobre nós a Tua mão curadora e protetora. Senhor, protege a nossa mente hoje. Guarda os nossos pensamentos de toda influência negativa. Livra-nos de ansiedade paralisante, de depressão opressora, de pensamentos suicidas. Enche a nossa mente com a Tua paz, que excede todo entendimento. Quando pensamentos de medo tentarem nos dominar, lembra-nos das Tuas promessas. Pai, protege as nossas emoções. Não permitas que sejamos abalados pelas circunstâncias. Guarda o nosso coração de mágoas, de ressentimentos. Senhor, protege o nosso trabalho hoje. Livra-nos de acidentes laborais, de situações perigosas, de conflitos destrutivos com colegas ou superiores. Que a Tua presença vá conosco ao local de trabalho e transforme aquele ambiente. Protege os nossos negócios, as nossas fontes de renda. Guarda-nos de fraudes, de roubos, de perdas financeiras. Que nenhuma crise econômica nos destrua, porque Tu és o nosso provedor. Pai, protege as nossas crianças nas escolas. Guarda-as de bullying, de violência, de pessoas mal intencionadas. Coloca anjos ao redor de cada criança, protegendo a sua inocência, a sua alegria, o seu futuro. Senhor, protege os nossos jovens das drogas, do álcool, das más companhias. Livra-os de caminhos destrutivos, de decisões erradas que podem marcar as suas vidas para sempre. Dá-lhes discernimento, sabedoria, força para resistir às tentações. Pai, protege os nossos idosos, guarda-os de quedas, de doenças graves, de solidão opressora. Senhor, protege os nossos relacionamentos hoje. Guarda os nossos casamentos de toda investida do inimigo que procura destruir famílias.
Coloca um cerco de proteção ao redor da união entre marido e mulher. Livra-nos de tentações, de traições, de palavras que ferem. Pai, protege as nossas amizades verdadeiras, guarda-nos de falsidade, de traição, de pessoas que se aproximam com más intenções. Dá-nos discernimento para reconhecer quem é enviado por Ti e quem é enviado pelo inimigo. Senhor, protege a nossa reputação. Livra-nos de calúnias, de fofocas maldosas, de acusações falsas. Que a verdade sempre prevaleça e que o nosso nome seja honrado. Pai, protege as nossas finanças. Guarda-nos de roubos, de fraudes bancárias, de golpes financeiros. Que nenhuma despesa inesperada nos surpreenda sem que Tu já tenhas providenciado o necessário. Senhor, protege os nossos sonhos e projetos. Não permitas que o desânimo nos roube a visão que Tu colocaste. Pai, protege a nossa fé. Fortalece-nos contra as dúvidas que tentam nos afastar de Ti. Quando o inimigo sussurrar mentiras aos nossos ouvidos, faz-nos lembrar da Tua fidelidade. Senhor, Tu prometeste que nenhuma praga chegará à nossa tenda. Declaramos isto sobre as nossas casas hoje. Nenhuma doença entrará. Nenhuma desgraça acontecerá, nenhum mal habitará conosco. A nossa casa é território sagrado, consagrado a Ti. Pai, protege-nos de ataques espirituais. Sabemos que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Reveste-nos com a armadura completa de Deus. Que o capacete da salvação proteja a nossa mente, a couraça da justiça proteja o nosso coração, o escudo da fé apague todos os dardos inflamados do maligno. Senhor, protege-nos de feitiçaria, de bruxaria, de todo o trabalho espiritual feito contra nós. Quebramos toda a maldição, anulamos toda a palavra negativa proferida contra as nossas vidas. Declaramos que somos protegidos pelo sangue de Jesus. Pai, protege os nossos passos hoje. Que não andemos por caminhos perigosos, que não nos coloquemos em situações de risco desnecessário. Dá-nos sabedoria para discernir onde devemos ir e onde não devemos estar. Senhor, protege as nossas conversas. Guarda a nossa boca de palavras imprudentes, de fofocas, de mentiras. Que as nossas palavras sejam sempre temperadas com sal, trazendo edificação e não destruição. Pai, protege os nossos olhos. Guarda-nos de ver o que não devemos ver, de cobiçar o que não é nosso, de nos contaminar com imagens impuras. Mantenha os nossos olhos fixos em Ti. Senhor, protege os nossos ouvidos. Livra-nos de ouvir críticas destrutivas, de dar ouvidos a fofocas, de permitir que palavras negativas entrem no nosso coração. Que ouçamos apenas a Tua voz, acima de todas as outras. Pai, protege as nossas mãos. Que não façamos o mal, que não machuquemos ninguém, que usemos as nossas mãos apenas para abençoar e servir. Senhor, protege os nossos pés. Que não tropecem, que não escorreguem, que não nos levem a lugares onde não devemos estar. Guia os nossos passos pelos caminhos da justiça. Pai, Tu prometeste que darás aos Teus anjos ordens a nosso respeito para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Hoje reclamamos esta promessa. Enviamos os Teus anjos guerreiros, os Teus mensageiros celestiais, para nos acompanharem onde quer que formos. Senhor, protege-nos de pessoas mal intencionadas. Livra-nos de encontros perigosos, de indivíduos violentos, de quem procura nos fazer mal. Que os Teus anjos formem uma barreira invisível que ninguém possa atravessar. Pai, protege-nos de enganos. Dá-nos discernimento para reconhecer mentiras, para identificar falsas oportunidades, para não sermos enganados por aparências. Senhor, protege as nossas decisões hoje, que não tomemos nenhuma decisão precipitada, nenhuma escolha que mais tarde vamos lamentar. Guia-nos em Pai, protege a nossa paz interior.
Não permitas que as circunstâncias externas roubem a tranquilidade que tu colocaste no nosso coração. Mesmo em meio à tempestade, guarda-nos em perfeita paz. Senhor, protege as nossas orações. Que cheguem diante do teu trono sem impedimento, sem bloqueio espiritual. Que sejam como incenso agradável, subindo à tua presença. Pai, protege a nossa comunhão contigo. Não permitas que a correria do dia nos afaste de ti. Ajuda-nos a manter o nosso coração conectado ao teu durante cada momento. Senhor, protege a nossa alegria. Não deixes que o inimigo roube o gozo que vem de ti. Mesmo em dias difíceis, guarda em nós a alegria do Senhor, que é a nossa força. Pai, protege a nossa esperança. Quando tudo parecer perdido, quando as circunstâncias gritarem derrota, mantém viva em nós a esperança de que tu és fiel e cumprirás as tuas promessas. Senhor, protege o nosso testemunho. Que a nossa conduta hoje glorifique o Pai. Protege-nos de nós mesmos, das nossas próprias fraquezas e tendências pecaminosas. Guarda-nos de cair nas mesmas tentações, de repetir os mesmos erros. Senhor, protege-nos da soberba. Mantém-nos humildes, dependentes de Ti, conscientes de que sem Ti nada podemos fazer. Livra-nos de pensar que somos autossuficientes. Pai, protege-nos da inveja. Quando virmos outros prosperando, guarda o nosso coração de sentimentos negativos. Ensina-nos a alegrar com a vitória do outro. Senhor, protege-nos da murmuração. Guarda a nossa boca de reclamar, de criticar, de espalhar negatividade. Que sejamos conhecidos pela gratidão e não pela queixa. Pai, protege-nos da incredulidade. Quando as dúvidas vierem, fortalece a nossa fé. Faz-nos lembrar de todas as vezes que foste fiel no passado. Senhor, protege-nos do desânimo. Nos momentos em que queremos desistir, renova as nossas forças. Faz-nos como águias que voam alto mesmo em meio à tempestade. Pai, protege-nos da ansiedade que paralisa. Ensina-nos a lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque Tu cuidas de nós. Troca a nossa preocupação pela Tua paz. Senhor, protege-nos da amargura. Não permitas que raízes de amargura cresçam no nosso coração e contaminem muitos. Ajuda-nos a perdoar como Tu nos perdoaste. Pai, protege-nos da preguiça espiritual. Mantém-nos fervorosos, dedicados, comprometidos com o Teu reino. Que não esfriemos na fé. Senhor, protege-nos da conformidade com o mundo. Ajuda-nos a sermos diferentes, a nadarmos contra a corrente quando necessário, a mantermos os nossos valores mesmo sob pressão. Pai, protege as nossas prioridades, que não coloquemos as coisas materiais acima das espirituais, que não valorizemos o temporário mais que o eterno. Senhor, protege o nosso tempo, ajuda-nos a usá-lo com sabedoria, a não desperdiçá-lo com coisas que não edificam. Que cada momento seja bem aproveitado para a Tua glória. Pai, protege os nossos talentos e dons. Não permitas que os enterremos por medo ou preguiça. Ajuda-nos a desenvolvê-los e usá-los para abençoar outros. Senhor, protege a nossa generosidade. Guarda-nos da avareza, do apego excessivo ao dinheiro. Ensina-nos a dar com alegria, sabendo que mais bem-aventurado é dar que receber. Pai, protege a nossa capacidade de amar. Não deixes que as decepções endureçam o nosso coração. Mantém-nos capazes de amar, mesmo quando não somos amados. Senhor, protege a nossa paciência. Nos momentos de irritação, ajuda-nos a respirar fundo e responder com mansidão. Que não percamos a cabeça por coisas pequenas. Pai, protege a nossa integridade. Que sejamos os mesmos em público e em privado, que não tenhamos duas caras, que a nossa palavra seja confiável. Senhor, protege as nossas convicções. Não permitas que sejamos levados por qualquer vento de doutrina. Firma os nossos pés na rocha inabalável da Pai, protege a nossa sensibilidade espiritual.
Mantém-nos atentos à tua voz, capazes de discernir a tua direção, abertos à tua condução. Senhor, protege as nossas motivações, purifica as nossas intenções, que façamos tudo para a tua glória e não para recebermos elogios dos homens. Pai, protege a nossa humildade. Quando o sucesso vier, não permitas que nos ensoberbeçamos. Lembra-nos sempre de que tudo vem de ti. Senhor, protege a nossa dependência de ti. Que nunca pensemos que podemos caminhar sozinhos, que sempre busquemos a tua face, que mantenhamos a nossa conexão contigo viva. Pai, protege as nossas vulnerabilidades. Onde somos fracos, sê tu a nossa força. Onde somos limitados, sê tu ilimitado. Onde falhamos, sê tu perfeito. Senhor, protege os nossos segredos, aquilo que confiamos apenas a ti, que permaneça seguro no teu coração. Que não sejamos traídos, que não sejamos expostos indevidamente. Pai, protege a nossa capacidade de sonhar. Não permitas que as desilusões matem os sonhos que tu colocaste no nosso coração. Mantém viva a chama da esperança. Senhor, protege a nossa criatividade. Inspira-nos com ideias novas, com soluções inovadoras para os problemas que enfrentamos. Que sejamos criativos como tu és criativo. Pai, protege a nossa energia. Renova as nossas forças cada manhã. Que não estejamos cansados antes mesmo de começar o dia. Dá-nos vigor físico e emocional. Senhor, protege o nosso sono. Quando a noite chegar, concede-nos descanso reparador. Livra-nos de insônia, de pesadelos, de noites agitadas, que durmamos em paz. Pai, protege a nossa alimentação, abençoa o alimento que ingerimos. Que nutra o nosso corpo adequadamente, que não nos faça mal, que seja fonte de saúde. Senhor, protege as nossas células, que nenhuma célula cancerígena se desenvolva no nosso corpo, que cada órgão funcione perfeitamente conforme tu projetaste. Pai, protege o nosso coração físico, mantém-no batendo forte e regular, livra-nos de infartos, de arritmias, de qualquer problema cardiovascular. Senhor, protege os nossos pulmões, que respiremos livremente, que o oxigênio circule bem pelo nosso corpo, que não tenhamos problemas respiratórios. Pai, protege os nossos rins, que funcionem perfeitamente, filtrando o que precisa ser eliminado, mantendo o nosso corpo limpo e saudável. Senhor, protege o nosso fígado, que desintoxique eficientemente, que processe bem os nutrientes, que se mantenha forte e funcional. Pai, protege o nosso estômago e intestinos, que a digestão ocorra bem, que não haja problemas gastrointestinais, que absorvamos bem os nutrientes. Senhor, protege o nosso cérebro, mantém as nossas capacidades cognitivas intactas, a nossa memória afiada, o nosso raciocínio claro. Livra-nos de doenças neurodegenerativas. Pai, protege os nossos ossos, mantém-nos fortes e saudáveis, livra-nos de fraturas, de osteoporose, de doenças ósseas. Senhor, protege as nossas articulações, que se movam livremente sem dor, sem inflamação, sem limitações. Dá-nos mobilidade plena. Pai, protege a nossa pele. Guarda-nos de doenças dermatológicas, de infecções, de problemas que possam nos afetar. Senhor, protege os nossos olhos físicos. Mantém a nossa visão clara e nítida. Livra-nos de cegueira, de doenças oculares, de qualquer problema que afete a nossa capacidade de ver. Pai, protege os nossos ouvidos. Que ouçamos bem, que não percamos a audição, que não soframos com zumbidos ou outros problemas auditivos. Senhor, protege a nossa voz, que possamos falar claramente, que as nossas cordas vocais funcionem bem, que usemos a nossa voz para te glorificar. Pai, protege todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, que sejamos íntegros e saudáveis em todas as áreas. Senhor, tu prometeste no Salmo 91 que porque nos apegamos a ti, tu nos livrarás.
Hoje nos apegamos a Ti com todas as nossas forças. Pai, Tu disseste que nos exaltarás porque conhecemos o Teu nome. Declaramos que conhecemos quem Tu és, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso Deus em quem confiamos. Senhor, Tu prometeste que quando Te invocarmos, Tu nos responderás. Hoje Te invocamos. Responde-nos, Pai. Mostra-nos que estás conosco na angústia. Tu disseste que nos livrarás e nos honrarás. Cremos nesta promessa. Tu prometeste saciar-nos com longevidade e mostrar-nos a Tua salvação. Recebemos esta promessa em nome de Jesus. Pai, protege as nossas expectativas. Ajuda-nos a esperar em Ti sem ansiedade, sabendo que o Teu tempo é perfeito. Que não nos desesperemos quando as coisas não acontecem no tempo que esperávamos. Senhor, protege a nossa identidade. Que saibamos quem somos em Ti, filhos amados, escolhidos, preciosos. Que não busquemos identidade em coisas passageiras. Pai, protege o nosso propósito. Revela-nos o plano que Tens para as nossas vidas. Não permitas que desperdicemos os nossos dias sem direção, sem saber para onde vamos. Senhor, protege as nossas escolhas alimentares. Dá-nos sabedoria para escolher o que é saudável, para não nos contaminar com alimentos prejudiciais. Pai, protege o nosso sistema imunológico. Fortalece as nossas defesas naturais. Que o nosso corpo seja capaz de combater eficientemente vírus, bactérias e qualquer invasor. Senhor, protege as nossas glândulas. Que a tireoide, as suprarrenais, a hipófise e todas as outras funcionem em perfeito equilíbrio hormonal. Pai, protege o nosso sangue, que flua livremente pelas veias e artérias, levando oxigênio e nutrientes a cada célula. Livra-nos de coágulos, de anemia, de leucemia. Senhor, protege o nosso sistema nervoso. Que os impulsos elétricos fluam corretamente, que não haja bloqueios, que tudo funcione em harmonia. Pai, protege a nossa coluna vertebral. Mantém-na alinhada, forte, sem hérnias ou problemas que causem dor e limitação. Senhor, protege os nossos dentes e gengivas, que se mantenham fortes e saudáveis, sem cáries, sem inflamações, sem problemas bucais. Pai, protege o nosso equilíbrio emocional. Nos momentos de tristeza, consola-nos. Nos momentos de raiva, acalma-nos. Nos momentos de medo, tranquiliza-nos. Senhor, protege as nossas lágrimas. Que cada lágrima derramada seja vista por Ti. Que nenhuma dor passe despercebida aos Teus olhos. Enxuga as nossas lágrimas com Tua ternura. Pai, protege os nossos sorrisos. Não permitas que percamos a capacidade de sorrir, de encontrar alegria nas pequenas coisas, de ver beleza em meio às dificuldades. Senhor, protege as nossas memórias boas, que recordemos os momentos felizes, as bênçãos recebidas, as vitórias conquistadas. Que estas memórias nos fortaleçam nos dias difíceis. Pai, protege-nos de memórias traumáticas que nos paralisam. Sara as feridas do passado, cura os traumas, liberta-nos das prisões emocionais. Senhor, protege os nossos relacionamentos com os vizinhos, que sejamos bons vizinhos, que mantenhamos a paz, que sejamos luz no lugar onde moramos. Pai, protege as nossas interações nas redes sociais. Guarda-nos de discussões inúteis, de exposição desnecessária, de compartilhar coisas que não edificam. Senhor, protege a nossa privacidade, que não sejamos invadidos, que os nossos dados pessoais estejam seguros, que não sejamos vítimas de crimes, Pai. Protege as nossas senhas e informações bancárias. Livra-nos de hackers, de fraudes digitais, de roubo de identidade. Senhor, protege os nossos dispositivos eletrônicos, que não sejam roubados, que não avariem no momento errado, que funcionem bem quando precisamos. Pai, protege as nossas ligações telefônicas importantes, que não caiam no momento crucial, que a comunicação flua bem quando necessário.
Senhor, protege as nossas viagens. Quando precisarmos viajar, vai conosco. Protege-nos em aviões, comboios, autocarros, que cheguemos bem ao destino. Pai, protege as nossas malas e pertences quando viajamos, que não se percam, que não sejam roubados, que tudo chegue intacto ao destino. Senhor, protege-nos de atrasos que podem causar problemas, que cheguemos a tempo aos compromissos importantes, que não percamos oportunidades por imprevistos. Pai, protege os nossos documentos importantes, cartões de identidade, passaportes, certidões, contratos, que não se percam, que não sejam roubados, que estejam sempre acessíveis quando necessário. Senhor, protege os nossos animais de estimação, esses seres que nos acompanham e trazem alegria, que tenham saúde, que sejam bem tratados, que vivam bem. Pai, protege as nossas plantas e jardins, que cresçam saudáveis, que floresçam, que embelezem o ambiente ao nosso redor. Senhor, protege os nossos bens materiais, a casa, o carro, os móveis, os eletrodomésticos. Que durem, que funcionem bem, que não avariem constantemente. Pai, protege-nos de gastos inesperados que desestabilizam o orçamento. Prepara-nos para as despesas, ajuda-nos a poupar, dá-nos sabedoria financeira. Senhor, protege as nossas fontes de renda. Que não sequem, que se multipliquem, que sejam suficientes para suprir todas as necessidades. Pai, protege os nossos investimentos, que não percamos dinheiro com decisões erradas, que os nossos recursos cresçam de forma saudável e ética. Senhor, protege-nos de dívidas que escravizam, livra-nos de empréstimos abusivos, de juros exorbitantes, de armadilhas financeiras. Pai, protege a nossa capacidade de trabalhar. Mantém-nos aptos, capazes, produtivos, que tenhamos saúde e disposição para trabalhar e sustentar as nossas famílias. Senhor, protege as nossas aposentadorias futuras, que haja recursos suficientes quando chegarmos à velhice, que não passemos necessidade. Pai, protege as nossas heranças, que deixemos algo de valor para os nossos filhos, não apenas material, mas principalmente espiritual. Senhor, protege os nossos testamentos e vontades, que sejam respeitados, que não haja brigas familiares por questões materiais após a nossa partida. Pai, protege as nossas festas e celebrações. Que os momentos de alegria sejam completos, sem acidentes, sem brigas, sem tristezas que manchem as recordações. Senhor, protege os nossos aniversários. Que sejam dias especiais, cercados de amor, de pessoas queridas, de momentos memoráveis. Pai, protege os nossos casamentos e bodas. Que cada aniversário de casamento seja uma celebração da fidelidade, do amor que permanece, da aliança que se fortalece. Senhor, protege os nascimentos da nossa família. Que cada bebê nasça saudável, no tempo certo, sem complicações. Que as mães tenham partos seguros. Pai, protege as nossas crianças recém-nascidas. Que cresçam fortes, saudáveis, sem doenças congênitas, sem problemas de desenvolvimento. Senhor, protege as mães que amamentam, que tenham leite suficiente, que a amamentação seja um momento de conexão e não de dor ou dificuldade. Pai, protege as nossas crianças em cada fase do crescimento, na primeira infância, na idade escolar, na adolescência, que cresçam em sabedoria, estatura e graça. Senhor, protege os nossos adolescentes das pressões do mundo. Livra-os de drogas, de álcool, de promiscuidade. Que façam escolhas sábias mesmo sob pressão dos colegas. Pai, protege os nossos jovens nas universidades. Que estudem bem, que se formem, que encontrem bons empregos. Livra-os de festas destrutivas e más influências. Senhor, protege os nossos filhos quando saem de casa. Quando vão morar sozinhos, estudar noutras cidades, começar a vida independente, vai com eles. Pai, protege os nossos relacionamentos amorosos.
que sejam saudáveis, baseados em respeito mútuo, em amor verdadeiro, em compromisso. Livra-nos de relacionamentos abusivos. Senhor, protege os nossos noivados. Que sejam tempos de preparação saudável para o casamento, de conhecimento mútuo, de construção de alicerces. Pai, protege os nossos casamentos desde o primeiro dia. Que a aliança feita diante de Ti seja honrada todos os dias. Que o amor cresça, que a cumplicidade se aprofunde. Senhor, protege a intimidade dos casais, que seja saudável, prazerosa, dentro dos limites que Tu estabeleceste. Livra os casamentos de pornografia e infidelidade. Pai, protege as famílias que enfrentam crises matrimoniais. Restaura o que está quebrado. Cura as feridas, reconstrói a confiança. Que não haja divórcios desnecessários. Senhor, protege as crianças em lares divididos. Que não sejam usadas como armas, que não sejam traumatizadas pelas brigas dos pais. Pai, protege os pais solteiros que criam filhos sozinhos. Dá-lhes força em dobro, sabedoria multiplicada, recursos suficientes, que não se sintam sobrecarregados. Senhor, protege as famílias reconstituídas, que padrastos e madrastas tratem bem os enteados, que haja harmonia entre irmãos de diferentes uniões. Pai, protege as nossas sogras e sogros. Que os relacionamentos sejam saudáveis, respeitosos, amorosos. Livra-nos de conflitos familiares por causa de interferências. Senhor, protege os nossos cunhados e cunhadas. Que sejam amigos e não rivais, que apoiem em vez de competir. Pai, protege os nossos sobrinhos e sobrinhas. Que sejamos tios e tias presentes. Que abençoemos essas crianças. Que sejamos bons exemplos. Senhor, protege os nossos avós, que vivam com dignidade, com saúde na medida do possível, cercados de amor e cuidado. Que não sejam abandonados. Pai, protege as nossas memórias com os avós que já partiram. Que as lembranças sejam doces, que os ensinamentos permaneçam, que o legado continue vivo. Senhor, protege os nossos irmãos de sangue. Que os laços fraternos sejam fortes, que não haja brigas por herança, que o amor prevaleça sobre qualquer diferença. Pai, protege os nossos primos e primas, que a família extensa seja unida, que os encontros familiares sejam momentos de alegria e não de tensão. Senhor, protege os amigos que são como irmãos, aqueles que a vida nos deu, que escolhemos e que nos escolheram. Que estas amizades sejam duradouras. Pai, protege as nossas amizades de infância, aqueles que conhecem a nossa história, que cresceram conosco. Que estas amizades resistam ao tempo e à distância. Senhor, protege os amigos que fazemos do trabalho. Que sejam colegas leais, que apoiem nos momentos difíceis, que celebrem as vitórias. Pai, protege os amigos da igreja. Que sejam verdadeiros irmãos em Cristo, que orem uns pelos outros, que se apoiem mutuamente na fé. Senhor, protege as nossas amizades virtuais, aqueles que conhecemos online, mas que se tornaram importantes. Que sejam conexões genuínas e não superficiais. Pai, protege-nos de amizades tóxicas. Dá-nos discernimento para reconhecer quem nos faz bem e quem nos faz mal. Que tenhamos coragem de nos afastar quando necessário. Senhor, protege os nossos mentores e conselheiros, aqueles que nos orientam, que nos aconselham, que nos ajudam a crescer. Que sejam pessoas sábias e íntegras. Pai, protege aqueles que mentoramos. Que sejamos bons exemplos, que os orientemos bem, que os ajudemos a crescer na fé e na vida. Senhor, protege os nossos líderes espirituais. Pastores, padres, missionários, que sejam fiéis à Tua palavra, que não se desviem, que pastoreiem com amor.
Pai, protege as nossas igrejas e comunidades de fé, que sejam lugares de refúgio, de crescimento espiritual, de amor genuíno. Livra-as de divisões e escândalos. Senhor, protege os cultos e celebrações. Que sejam momentos de encontro verdadeiro contigo. Que tua presença se manifeste poderosamente. Pai, protege os ministérios de louvor, que adorem em espírito e verdade, que levem as pessoas à tua presença através da música. Senhor, protege os pregadores da palavra, que preguem com fidelidade, com unção, com amor, que as mensagens transformem vidas. Pai, protege os missionários em campos difíceis. Aqueles que deixaram conforto e segurança para levar o Evangelho a lugares perigosos. Protege-os fisicamente e espiritualmente. Senhor, protege os tradutores da Bíblia, aqueles que trabalham para que cada povo tenha acesso à tua palavra no seu próprio idioma. Pai, protege os distribuidores de Bíblias, que cheguem a lugares remotos, que coloquem a tua palavra nas mãos de quem nunca a teve. Senhor, protege os novos convertidos, que não sejam enganados por falsas doutrinas, que cresçam firmes na fé, que encontrem boas igrejas. Pai, protege aqueles que estão considerando entregar a vida a ti, que o inimigo não roube a semente, que tomem a decisão de te seguir. Senhor, protege os que voltam à fé depois de se afastarem. Que sejam bem recebidos, que não sejam julgados, que encontrem restauração completa. Pai, protege os que lutam com dúvidas, que encontrem respostas, que a fé seja fortalecida, que não naufraguem na incredulidade. Senhor, protege os que passam por provações de fé. Quando tudo parece contradizer as tuas promessas, mantém-nos firmes, que a prova produza perseverança. Pai, protege os que jejuam e oram, que estes tempos de consagração sejam poderosos, que recebam revelação, que vejam respostas. Senhor, protege os que fazem vigílias, que não seja apenas um esforço religioso, mas um encontro genuíno contigo. Pai, protege os que dão ofertas e dízimos, que sejam abençoados na medida que dão, que vejam a tua fidelidade, que experimentem janelas abertas no céu. Senhor, protege os que servem anonimamente, aqueles que trabalham nos bastidores, que ninguém vê, mas que tu vês e valorizas. Pai, protege os que visitam doentes e presos, que sejam instrumentos da tua compaixão, que levem consolo e esperança. Senhor, protege os que alimentam os famintos, que os recursos se multipliquem, que ninguém fique sem comer, que vejam o milagre da provisão. Pai, protege os que abrigam os sem-teto, que tenham recursos suficientes, que sejam protegidos enquanto ajudam, que vejam vidas transformadas. Senhor, protege os que trabalham com dependentes químicos, que tenham sabedoria, paciência, que vejam libertações, que não desistam mesmo diante das recaídas. Pai, protege os que ministram a vítimas de abuso, que tenham sensibilidade, que tragam cura, que sejam instrumentos da tua restauração. Senhor, protege os que aconselham casais em crise, que tenham sabedoria para orientar, que salvem casamentos, que restaurem famílias. Pai, protege os que trabalham com crianças e adolescentes, que sejam exemplos positivos, que plantem boas sementes, que influenciem para o bem. Senhor, protege os professores de escola dominical, que ensinem a tua palavra com criatividade e amor, que formem uma nova geração de fiéis. Pai, protege os que escrevem livros cristãos, que sejam inspirados pelo teu Espírito, que as palavras edifiquem, que muitas vidas sejam tocadas. Senhor, protege os que produzem conteúdo cristão online, vídeos, podcasts, posts, que alcancem multidões, que sejam ferramentas de evangelização. Pai, protege os artistas cristãos, cantores, pintores, escritores, que usem os seus talentos para te glorificar,
que sejam testemunhas através da arte. Senhor, protege os empresários cristãos, que sejam éticos, que tratem bem os funcionários, que sejam sal e luz no mundo dos negócios. Pai, protege os políticos cristãos, que sejam íntegros, que lutem pela justiça, que não se corrompam pelo poder. Senhor, protege os médicos cristãos, que tratem os pacientes com compaixão, que sejam instrumentos de cura, que honrem a vida. Pai, protege os enfermeiros cristãos, que tenham paciência com os doentes, que cuidem com amor, que sejam anjos em forma humana. Senhor, protege os professores cristãos nas escolas públicas, que sejam luz em ambientes difíceis, que influenciem positivamente, que façam diferença. Pai, protege os advogados cristãos, que lutem pela justiça, que defendam os inocentes, que sejam íntegros mesmo sob pressão. Senhor, protege os juízes cristãos, que julguem com sabedoria, que sejam imparciais, que apliquem a lei com misericórdia quando apropriado. Pai, protege os policiais e militares cristãos, que protejam e sirvam com honra, que não abusem do poder, que sejam justos. Senhor, protege os bombeiros cristãos, que salvem vidas, que enfrentem o perigo com coragem, que voltem bem para casa. Pai, protege todos os trabalhadores cristãos em cada profissão, que sejam testemunhas no local de trabalho, que brilhem onde estiverem. Senhor, protege os desempregados que te buscam, que encontrem trabalho digno, que não desanimem, que vejam portas se abrirem. Protege-nos em nome de Jesus. Pai, protege os aposentados, que vivam com dignidade, que tenham recursos suficientes, que desfrutem desta fase da vida. Senhor, protege os que estão doentes neste momento. Toca com poder curador cada corpo enfermo. Que vejam melhora, que recebam o diagnóstico de cura. Pai, protege os que estão em hospitais, que os médicos tenham sabedoria, que os tratamentos sejam eficazes, que saiam restaurados. Senhor, protege os que aguardam cirurgias, que as operações sejam bem-sucedidas, que as recuperações sejam rápidas, que não haja complicações. Pai, protege os que fazem quimioterapia, que o tratamento destrua o câncer, que os efeitos colaterais sejam minimizados, que vejam a vitória. Senhor, protege os que lutam contra doenças crônicas, que encontrem tratamentos eficazes, que a qualidade de vida melhore, que não desistam. Que tua proteção nos acompanhe todos os dias das nossas vidas. Em nome de Jesus oramos. Pai, protege os cuidadores de doentes, aqueles que abdicam da própria vida para cuidar de familiares enfermos. Dá-lhes força, paciência e saúde. Senhor, protege os que sofrem de doenças mentais, que encontrem tratamento adequado, que não sejam estigmatizados, que recebam apoio familiar. Pai, protege os que lutam contra a depressão, que encontrem razões para viver, que vejam luz no fim do túnel, que recebam ajuda profissional e espiritual. Senhor, protege os que pensam em suicídio. Intervém poderosamente, envia alguém para ajudar, mostra-lhes que há esperança e que são amados. Pai, protege os que sofrem de ansiedade e pânico, que encontrem paz, que aprendam a controlar os pensamentos, que sejam libertos do medo paralisante. Senhor, protege os que sofrem de vícios, álcool, drogas, jogos, pornografia, que sejam libertos, restaurados, que recuperem a dignidade. Pai, protege as famílias de viciados, que não sejam destruídas, que encontrem apoio, que vejam a restauração do ente querido. Senhor, protege os que estão em clínicas de reabilitação, que o tratamento seja eficaz, que não desistam, que saiam livres e transformados. Pai, protege os que saíram da prisão e tentam recomeçar, que encontrem oportunidades, que não voltem ao crime, que sejam reintegrados na sociedade. Senhor, protege os que estão presos injustamente, que a verdade venha à luz,
que sejam libertos, que recebam justiça. Pai, protege as famílias de presos, que não sejam desamparadas, que tenham o necessário, que mantenham a esperança. Senhor, protege os que trabalham no sistema prisional, que sejam justos, que tratem os presos com humanidade, que sejam instrumentos de reabilitação. Pai, protege as vítimas de violência doméstica, que encontrem coragem para sair, que sejam amparadas, que reconstruam as suas vidas. Senhor, protege as crianças em lares violentos, que sejam resgatadas, que não sejam traumatizadas permanentemente, que encontrem lares seguros. Pai, protege os agressores que querem mudar, que reconheçam o erro, que busquem ajuda, que sejam transformados pelo teu poder. Senhor, protege as vítimas de abuso sexual, que recebam justiça, que sejam curadas emocionalmente, que recuperem a dignidade. Pai, protege as crianças contra pedófilos, que os predadores sejam impedidos, que as crianças sejam protegidas, que os criminosos sejam punidos. Senhor, protege os que trabalham no combate ao tráfico humano, que resgatem vítimas, que prendam traficantes, que salvem vidas. Pai, protege as vítimas de tráfico humano, que sejam libertadas, que retornem às suas famílias, que sejam restauradas completamente. Senhor, protege as prostitutas que querem sair desta vida, que encontrem oportunidades, que não sejam julgadas, que recebam apoio para recomeçar. Pai, protege as crianças de rua, que sejam tiradas das ruas, que encontrem lares amorosos, que tenham chance de estudar e crescer. Senhor, protege os órfãos, que sejam adotados por famílias amorosas, que não cresçam em instituições, que conheçam o amor familiar. Pai, protege as viúvas, que não sejam desamparadas, que tenham o necessário, que encontrem consolo na tua presença. Senhor, protege os refugiados, que encontrem países que os acolham, que sejam tratados com dignidade, que possam reconstruir as suas vidas. Pai, protege os imigrantes, que não sejam explorados, que encontrem trabalho digno, que sejam bem recebidos nos novos países. Senhor, protege os que fogem de guerras, que encontrem paz, que não percam familiares, que um dia possam voltar às suas terras. Pai, protege os que sofrem perseguição religiosa, que sejam fortalecidos na fé, que não neguem o teu nome, que vejam livramento. Senhor, protege os mártires modernos, aqueles que morrem por te seguir. Recebe-os na glória, consola as famílias, que o sangue deles não seja derramado em vão. Pai, protege as igrejas perseguidas, que continuem firmes, que cresçam mesmo sob pressão, que vejam milagres. Senhor, protege os países onde ser cristão é crime, que haja mudança, que venha liberdade religiosa, que o evangelho seja pregado livremente. Pai, protege os missionários em países hostis, que sejam guardados, que não sejam descobertos quando necessário, que vejam frutos do seu trabalho. Senhor, protege as Bíblias que são contrabandeadas para países fechados, que cheguem às mãos certas, que transformem vidas, que não sejam interceptadas. Pai, protege os cultos secretos, que não sejam descobertos, que tua presença se manifeste, que os fiéis sejam fortalecidos. Senhor, protege os convertidos em países muçulmanos, que não sejam mortos pelas famílias, que encontrem comunidade cristã, que cresçam na fé. Pai, protege os que distribuem folhetos evangelísticos, que as mensagens alcancem corações, que sementes sejam plantadas, que haja colheita. Senhor, protege os evangelistas de rua, que preguem com ousadia, que vejam conversões, que não sejam intimidados. Pai, protege os que testemunham no ambiente de trabalho, que sejam sábios, que não sejam perseguidos, que sejam luz onde estão. Senhor, protege os estudantes cristãos em universidades seculares, que não percam a fé, que resistam às pressões, que influenciem positivamente.
Pai, protege os cientistas cristãos, que usem a ciência para te glorificar, que não sejam ridicularizados pela fé, que façam descobertas importantes. Senhor, protege os filósofos cristãos, que defendam a fé com sabedoria, que respondam às objeções, que mostrem a racionalidade do cristianismo. Pai, protege os apologistas, que tenham argumentos sólidos, que defendam a verdade, que ganhem debates, não para exaltação própria, mas para a tua glória. Senhor, protege os teólogos, que estudem com humildade, que não se desviem da verdade, que ensinem corretamente. Pai, protege os seminaristas, que sejam bem formados, que não percam o primeiro amor, que se tornem pastores segundo o teu coração. Senhor, protege os que estão se preparando para o ministério. Que o tempo de preparação seja bem aproveitado, que sejam moldados por ti. Pai, protege os que sentem chamado, mas têm medo. Que vençam o medo, que obedeçam ao chamado, que vejam tua fidelidade. Senhor, protege os que foram chamados, mas resistem. Que não fujam como Jonas, que não percam tempo, que se rendam à tua vontade. Pai, protege os que já estão cansados no ministério, que sejam renovados, que recuperem o entusiasmo, que não desistam. Senhor, protege os pastores de burnout, que aprendam a descansar, que deleguem, que cuidem da própria saúde. Pai, protege as famílias de pastores, que não sejam negligenciadas pelo ministério, que sejam prioridade, que os filhos não se afastem da fé. Senhor, protege as esposas de pastores, que não sejam sobrecarregadas, que tenham identidade própria, que sejam valorizadas. Pai, protege os filhos de pastores, que não sejam julgados mais duramente, que tenham liberdade para ser crianças, que escolham seguir a Ti. Senhor, protege as igrejas de divisões, que não haja facções, que a unidade prevaleça, que o amor seja a marca. Pai, protege as igrejas de heresias, que a sã doutrina seja ensinada, que falsos mestres sejam identificados, que a verdade seja preservada. Senhor, protege as igrejas de escândalos financeiros, que o dinheiro seja bem gerido, que haja transparência, que não haja desvios. Pai, protege as igrejas de escândalos morais, que os líderes sejam íntegros, que não caiam em tentação, que vivam o que pregam. Senhor, protege as denominações de divisões internas, que haja diálogo, que as diferenças sejam respeitadas, que a unidade essencial seja mantida. Pai, protege o movimento ecumênico saudável, que haja cooperação sem comprometer a verdade, que trabalhemos juntos onde possível. Senhor, protege contra o sincretismo religioso, que não misturemos o Evangelho com outras religiões, que a pureza da fé seja mantida. Pai, protege contra o Evangelho da prosperidade distorcido, que não façamos de Ti um meio para enriquecer, que busquemos primeiro o Teu reino. Senhor, protege contra a teologia liberal que nega o sobrenatural, que creiamos nos milagres, na ressurreição, no nascimento virginal. Pai, protege contra o legalismo que sufoca, que entendamos a graça, que não coloquemos fardos pesados sobre os outros. Senhor, protege contra o relativismo moral, que mantenhamos padrões bíblicos, que não nos conformemos com o mundo. Pai, protege a próxima geração de cristãos, que sejam firmes na fé, que não se envergonhem do Evangelho, que transformem o mundo. Senhor, protege as crianças que nascem em lares cristãos, que conheçam a Ti desde cedo, que façam sua própria escolha de Te seguir. Pai, protege os adolescentes cristãos, que resistam às pressões, que não se afastem, que cresçam fortes na fé. Senhor, protege os jovens adultos cristãos, que encontrem cônjuges cristãos, que formem famílias piedosas, que sejam líderes da próxima geração. Pai, protege os casais jovens cristãos, que construam casamentos sólidos, que eduquem os filhos nos Teus caminhos, que sejam exemplo.
Senhor, protege os pais cristãos, que eduquem com sabedoria, que sejam firmes, mas amorosos, que deixem legado de fé. Pai, protege as mães cristãs, que não sejam sobrecarregadas, que encontrem alegria na maternidade, que vejam os filhos crescerem bem. Senhor, protege os pais solteiros cristãos, que tenham força em dobro, que não façam tudo sozinhos, que a igreja os apoie. Pai, protege os avós cristãos, que sejam bênção para os netos, que transmitam a fé, que orem fielmente. Senhor, protege os bisavós, que vejam várias gerações servindo a Ti, que tenham o privilégio de ver o fruto do fruto. Pai, protege os que não têm família, que a igreja seja família, que não se sintam sozinhos, que encontrem pertencimento. Senhor, protege os solteiros cristãos, que não sejam pressionados a casar, que vivam plenamente, que sejam valorizados. Pai, protege os que desejam casar, mas não encontram. Que não se desesperem, que confiem no Teu tempo, que quando vier, seja a pessoa certa. Senhor, protege os que escolheram o celibato, que sejam respeitados, que sirvam com alegria, que não sejam vistos como incompletos. Pai, protege os viúvos e viúvas, que encontrem propósito após a perda, que não fiquem amargurados, que vejam que ainda há vida. Senhor, protege os divorciados, que encontrem cura, que não sejam julgados, que tenham chance de recomeçar. Pai, protege os que lutam com a identidade sexual, que encontrem respostas em Ti, que não sejam maltratados, que sejam amados incondicionalmente. Senhor, protege contra o extremismo de ambos os lados. Nem ódio, nem compromisso com o pecado, mas amor e verdade juntos. Pai, protege as igrejas que lidam com questões difíceis, que tenham sabedoria, que sejam cheias de graça e verdade, como Jesus. Senhor, protege os cristãos que trabalham em áreas controversas, bioética, política, direitos humanos, que sejam sábios como serpentes e inofensivos como pombas. Pai, protege os médicos cristãos que enfrentam dilemas éticos, que tomem decisões baseadas em princípios bíblicos, que honrem a vida. Senhor, protege os advogados cristãos que defendem causas justas, que lutem pelos direitos dos oprimidos, que sejam voz dos sem voz. Pai, protege os jornalistas cristãos, que relatem a verdade, que não se vendam, que sejam íntegros mesmo sob pressão. Senhor, protege os que trabalham na mídia cristã, que produzam conteúdo de qualidade, que alcancem multidões, que sejam relevantes. Pai, protege as editoras cristãs, que publiquem bons livros, que não se vendam ao mercado, que priorizem qualidade sobre lucro. Senhor, protege as livrarias cristãs, que sobrevivam economicamente, que sejam lugares de edificação, que influenciem positivamente. Pai, protege as rádios e TVs cristãs, que tenham conteúdo edificante, que não sejam apenas pedido de dinheiro, que glorifiquem a Ti. Senhor, protege os músicos cristãos, que façam música de qualidade, que adorem em espírito e verdade, que influenciem a cultura. Pai, protege as bandas cristãs, que sejam testemunhas nos shows, que levem mensagem clara, que não se conformem com o mundo. Senhor, protege os festivais cristãos, que sejam momentos de adoração genuína, que vidas sejam transformadas, que não sejam apenas entretenimento. Pai, protege os compositores cristãos, que sejam inspirados por Ti, que escrevam músicas que edificam, que toquem corações. Senhor, protege os produtores musicais cristãos, que produzam com excelência, que valorizem a mensagem, que honrem a Ti. Pai, protege as gravadoras cristãs, que descubram novos talentos, que não explorem artistas, que priorizem o reino. Senhor, protege os cineastas cristãos, que façam filmes de qualidade, que contem histórias que impactam, que alcançam os não cristãos. Pai, protege os atores cristãos em Hollywood,
que não comprometam a fé, que sejam luz naquele ambiente, que tenham oportunidades. Senhor, protege os que produzem séries cristãs, que tenham recursos, que alcancem plataformas grandes, que impactem a cultura. Pai, protege os animadores cristãos, que produzam conteúdo para crianças que edifica, que ensina valores, que aponta para Ti. Senhor, protege os desenvolvedores de jogos cristãos, que criem jogos de qualidade, que sejam evangelísticos, que alcancem jovens. Pai, protege os que usam tecnologia para o reino, apps, sites, redes sociais, que sejam criativos, relevantes, eficazes. Senhor, protege os influenciadores digitais cristãos, que usem a plataforma para Te glorificar, que sejam autênticos, que impactem positivamente. Pai, protege os youtubers cristãos, que produzam conteúdo edificante, que cresçam em alcance, que sejam sustentados financeiramente. Senhor, protege os podcasters cristãos, que tenham boas conversas, que aprofundem temas importantes, que sejam ouvidos. Pai, protege os blogueiros cristãos, que escrevam com sabedoria, que influenciem positivamente, que sejam lidos. Senhor, protege todos os que usam as redes sociais para testemunhar, que sejam sábios, que não causem escândalo, que atraiam pessoas a Ti. Pai, protege contra o ativismo vazio, que não sejamos apenas barulhentos, mas efetivos, que vivamos o que pregamos. Senhor, protege contra a hipocrisia, que sejamos autênticos, que admitamos falhas, que sejamos reais. Pai, neste dia que começa, cobrimos cada área das nossas vidas com a proteção do Salmo 91. Declaramos que Tu és o nosso refúgio e fortaleza. Declaramos que habitamos no esconderijo do Altíssimo e descansamos à sombra do Onipotente. 1000 podem cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas a nós não chegará. Porque fizemos do Senhor o nosso refúgio, nenhum mal nos alcançará, praga alguma chegará à nossa tenda. Porque aos Teus anjos darás ordens a nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentarão nas Suas mãos, para que não tropecemos. Pisaremos em leões e serpentes, calcaremos aos pés leões e dragões. Porque nos apegamos a Ti, Tu nos livrarás. Porque conhecemos o Teu nome, Tu nos exaltarás. Quando Te invocarmos, Tu nos responderás. Estarás conosco na angústia, nos livrarás e nos honrarás. Com longevidade nos saciarás e nos mostrarás a Tua salvação. Cremos e recebemos cada promessa em nome de Jesus. Pai, agradecemos por este tempo de oração. Obrigado por nos ouvires sempre, por estares constantemente presente nas nossas vidas, por nunca nos abandonares. Que este dia seja vivido cheio de gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob a Tua graça protetora. Que cada manhã seja um novo começo guiado por esta oração, enquanto caminhamos na Tua presença e Te colocamos em primeiro lugar em cada decisão e ação. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Se esta mensagem tocou o teu coração, compartilha com alguém que precisa de uma palavra de alento hoje. Escreve Amém nos comentários para que juntos formemos uma corrente de fé. Inscreve-te no canal para receberes mais mensagens que edificarão a tua fé e te aproximarão cada dia mais de Deus. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam contigo neste dia e sempre. Que sejas guardado, protegido e abençoado em todos os teus caminhos. Vai em paz, filho amado, filha amada de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. Amém.